Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos tranquilos, apesar do momento que nós estamos passando. Vamos ter mais um culto, que esse culto realmente seja um culto agradável, um culto que possamos realmente ter comunhão, apesar da distância, da diferença que nós estamos vivendo nesse momento. Mas que possamos realmente viver uma diferença com Cristo. Possamos realmente entender o que Cristo quer para a gente nesse momento. Que possamos realmente estarmos unidos em Cristo. Que tenham um excelente culto. Incerto em meus pensamentos, algo que não vai falhar, é mais que o ar para meu respirar. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. A minha cruz, o meu pecar, Jesus levou, não há mais temor. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Mais forte que a dor, paixão que transbordou, amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou, graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou. Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transbordou, teu amor maior que o meu pecado, teu sangue escreveu, a graça já venceu. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos.
em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bom dia. Você deve saber que o calendário brasileiro ele faz mensalmente um alerta à população. Alerta sobre problemas sociais, como em maio, falando contra a violência sexual contra crianças e adolescentes, como outros meses mais, né, o Setembro Amarelo que a gente teve, de alerta contra o suicídio, e o outubro, que é o Outubro Rosa, alusivo ao câncer de mama, instigando a sociedade brasileira a se mobilizar na prevenção ao câncer de mama e, quando já instalado, o seu tratamento. O que é ótimo, e essa busca por alertar a população sobre problemas graves e situações que exigem uma consideração, uma atenção, um desejo por enfrentar. É ótimo.
Mas entenda, quando a gente fala no ambiente da igreja sobre cuidado com o corpo, a gente está falando de alguma coisa um tanto quanto nova. Melhor falando, polêmica. Por quê? O corpo foi alvo de muita disputa e de compreensão na história da igreja. E continua sendo até hoje. Até hoje se discute o lugar do corpo na espiritualidade cristã. Vou dar um exemplo. Quer dizer, vou dar 3 exemplos para você perceber como que isso não está resolvido, é alvo de muita discussão e polêmica. Qual o lugar do corpo na missão da igreja? A igreja deve se envolver em atender às demandas das pessoas, as demandas físicas e psíquicas das pessoas ou só espirituais? Uma discussão que é pauta do dia, tá? Altamente contemporânea nossa. Também a gente pode falar sobre o lugar do prazer na espiritualidade cristã. Assunto controverso e necessário. Um outro é o lugar da saúde na espiritualidade cristã e por aí vai. Os assuntos são vários, mas todos derivam dessa compreensão que se tem sobre o corpo. E aí se derivam as compreensões. Quando algo se envolve em polêmica, essa polêmica é necessária para se compreender, não há problema na polêmica. O problema é que muitas vezes isso se transforma em terreno fértil às artimanhas satânicas. Mas, a falar a verdade, mesmo nas opiniões pouco polêmicas, há enraizamentos de instigações diabólicas nas compreensões. Isso, infelizmente, como disse Paulo, nosso pensamento é mundanizado e por isso que o Espírito Santo precisa nos ajudar a pensar, a refletir, a questionar, para que fiquemos libertos dessas sugestões malignas. E essas sugestões malignas sobre o corpo são presentes e que exigem de nós uma reflexão. E aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Em Lucas capítulo 4 a gente vai ler sobre a tentação de Jesus, mas apenas a primeira tentação, que claramente tangencia a questão do corpo, sobre o cuidado de si. Quais são as tentações envolvidas no cuidado de si, que essa tentação que Jesus sofreu nos ajuda a compreender para que a gente não caia, para que a gente resista às artimanhas satânicas, assim como Jesus o fez. Lucas 4, no verso 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esse tempo todo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Perceba, Jesus sofre uma tentação de transformar pedras em pães. Essa não é uma tentação nem para você nem para mim. Eu não consigo transformar pedras em pães. Mas o contexto da tentação de Jesus se aproxima do meu contexto e do seu. E aí, a partir desse texto, a gente pode pensar que o cuidado de si, o legítimo cuidado de si, a gente pode correr numa artimanha satânica, que eu diria que é a espiritualização na compreensão do cuidado de si. Ignorar a realidade física de todos nós. Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, as pessoas falam, então não é pão, a nossa ênfase não é o pão. Não, ele não disse isso, ele disse nem só de pão. Ou seja, o homem vive do pão, sem pão o ser humano morre. Isso fica claro no discurso de Jesus, Mateus 25, a partir do verso 31, eu tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber. A espiritualidade expressa em atos de ajuda do cotidiano.
Aquela ajuda que foi feita hoje e amanhã tem que fazer de novo. Provisória. Mas também nas ações de Jesus, não só no discurso. Ele multiplicou pães, porque a multidão estava com fome. E também no ensino, na oração de Jesus. Ele fala de poucas coisas na oração, mas uma delas é sobre o pão cotidiano. Ou seja, essa dimensão do cuidado com o corpo esteve presente em Jesus, em seus atos e ensinos. Às vezes a gente tende a espiritualizar, não, com Deus eu consigo tudo, eu fico bem, com Deus eu não fico triste. Aí eu estou falando da saúde mental. Não, com Deus eu suporto qualquer coisa, e aí eu passo fome, O ser humano tem necessidades físicas que precisam ser atendidas, físicas e psíquicas, que precisam ser atendidas. Quando Jesus fala do pão, é o sustento, é o cuidado. Então, a gente pode entender o pão para além da questão do alimento, é da subsistência, é do cuidado de si. E há espiritualizações nem um pouco cristãs, mas de cunho muito diabólico, satanizadas na sua compreensão, que desvalorizam o cuidado de si. Então é possível você já ter ouvido uma artimanha puramente maligna de falar que depressão não é coisa para cristão. Com Jesus eu fico sempre alegre. Nem Jesus ficou, meu querido. Nem Jesus ficou o tempo todo alegre, quanto mais eu. E aí a gente vai construindo algumas ilusões, a gente cai em artimanhas satânicas de espiritualizar e desvalorizar a matéria. Gente, a gente precisa de dormir, comer, beber, a gente precisa de abraço, a gente precisa de sorriso, a gente precisa de amigo, a gente precisa de vida. A dimensão do prazer e tantas coisas mais importantes na existência humana. E se você não tomar cuidado, você vai para um caminho que Jesus não foi, que é a desvalorização do corpo. Há pessoas que espiritualizam e falam, com Jesus eu não preciso de nada mais. Ilusório. Com Jesus eu continuo precisando de muitas coisas. Só que a presença dele é fundamental. Mas isso não desfaz da minha necessidade de outras coisas. Eu preciso comer, dormir, eu preciso de amigos, eu preciso de abraço, eu preciso. Eu e você. Mas outra tentação que a gente corre, outro risco, é do caminho exatamente oposto, é de sobrevalorizar a questão material, física. De tal forma que há pessoas que colocam na saúde ou no prazer, na realização de algumas questões materiais, até de conquistas financeiras, a busca da vida. E Jesus falou, olha, nem só de pão viverá o homem. Fazendo alusão ao texto lá de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o que Jesus está apontando é que a gente precisa de algo mais. E esse algo mais é a palavra que vem da boca de Deus. A palavra divina. O ser humano tem necessidade das demandas espirituais. E a gente não pode ignorar isso. Não basta para mim comer bem, dormir bem, ter bons amigos. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Pai que me abraça, que cuida de mim. Porque eu não sei como lidar com as angústias da existência. E tem Deus que me ajuda nesse processo, me salva de mim mesmo, do pecado que habita em mim e me salva de forma eterna para sempre. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Nem só de pão você vive, mas do que vem de Deus. Isso a gente não pode ignorar nunca. E há pessoas que, num caminho contrário à espiritualização, é duro falar isso, né? Mas dessa espiritualização de inspiração satânica, também há uma materialidade de inspiração satânica, de falar, enquanto aqui Deus eu não preciso de nada, porque Deus
basta tudo, aí desumaniza, desenraiza, desencarna o que é plenamente encarnado. O Filho de Deus se encarnou e tem gente querendo se desencarnar numa contramão do que fez Deus. E, por outro lado, há pessoas que estão encarnadas e ignoram a espiritualidade necessária. E Jesus falou, olha, pão sim, Deus sim, e os dois juntos, tanto na missão da igreja, porque a missão da igreja não é cuidar do espírito ou cuidar do corpo, a missão da igreja é cuidar das pessoas, e as pessoas têm necessidades físicas, psíquicas e espirituais, e essa é a marca minha e sua, querido. As vozes tentadoras falarão para você que você precisa, que se você tiver uma família você vai ser feliz, que se você tiver esse dinheiro você vai ser feliz, que você... Nem só de pão viverá o homem, nem só dessas necessidades físicas e psíquicas, mas também haverão vozes tentadoras dizendo que com Deus você fica bem sempre. Aí você vai estar na sua vida concreta e não vai ficar bem, vai falar, tem algum problema de fé? Tem nada. Você está triste porque você brigou, porque a pessoa que você ama te fez mal, porque você está solitário. É da vida. A diferença é que viver o sofrimento sem Deus é uma coisa, com Deus é outra. Absolutamente diferente. E é uma terceira tentação envolvendo o corpo nesse drama vivido por Jesus, que é você usar o seu poder pessoal somente para si. Somente para si. Isso é uma tentação que Jesus sofreu e que você sofre. A Jesus foi falado, transforma essa pedra em pães. E olha, vamos ser sinceros, a ideia não era ruim não. Estou com fome, tenho poder para isso, vou transformar essas pedras em pães e vou comer. É até uma ideia inteligente, interessante, prática, rápida. Come e está pronto. Percebe como que a ideia é interessante? O problema é que se Jesus cai nessa, ele desvia do caminho. Porque o caminho de Jesus não era usar o poder pessoal para cuidar somente de si, mas para cuidar dos outros. Entende? É o problema da indiferença. Indiferença. Você tem um poder pessoal, dinheiro, inteligência, tempo, carinho, amor. Você tem um monte de qualidades que potencializam a sua vida, que você pode usar somente para si. E quando eu digo para si, eu não estou falando só si, né? Somente você. Eu estou falando para os seus amigos e família, pessoas que você ama. Porque é evidente, se você faz um bem a um amigo, você está fazendo a você, porque você ama esse amigo. Quando você faz pela família, você está fazendo por você, porque você quer fazer parte dessa família. Fazer pelo outro é aquele outro que eu não me envolvo, que a vida dele não impacta diretamente, intensamente na sua. Isso é fazer pelo outro. Quem impacta intensamente na minha vida, eu estou fazendo por mim, pelo outro por mim, porque eu amo. E isso está entranhado em mim. Fazer bem a ele faz bem a mim. Se ele está bem, eu fico bem. E aí é possível você usar o seu poder pessoal somente para si. E aí tem muito cristão que cai nessa tentação que Jesus foi tentado e resistiu, de não usar o seu poder somente para si. E aí tem cristão que fala, não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Você recebeu algo para cuidar de si, é óbvio, mas também para cuidar dos outros. Seu dinheiro, seu tempo, sua inteligência, sua capacidade. E aí essa indiferença social de pensar que você não precisa cuidar dos outros em suas necessidades físicas e psíquicas. Eu estou comendo bem, estou bem da cabeça, os outros fazer o quê? Essa indiferença espiritual, eu estou com Jesus, estou bem, os outros. Sabe essa coisa de eu vou usar o meu poder, minha competência, minha possibilidade
para mim, ignorando o outro. Quem faz isso se perde no percurso, porque fica egoísta, se torna uma pessoa gradativamente cansativa, facilmente incorre na vaidade, enfim, é uma pessoa que vai se tornando desagradável, porque quem olha só para si perde a capacidade de enxergar o outro. Portanto, aqui Jesus aponta nessa tentação sofrida 3 riscos que corremos. 3 riscos. Um da espiritualização, tentação satânica. 2, da ênfase exagerada na matéria, que certamente desvalorizaria o jejum de Jesus. Imagina, chegaria para Jesus e falaria: Jesus, 40 dias, vai te dar uma úlcera, Jesus. Deixa disso, faz um jejum de um dia, come 2, depois faz mais um jejum, come 3, vai fazendo moderado. Gente em que a saúde, a preocupação com o corpo, com o dinheiro, com as coisas que a gente pode chamar de pão, que é a questão da subsistência, da existência, importante, acabam tomando um lugar de hegemonia que não pode ter. A hierarquia, sem dúvida nenhuma, está no campo da espiritualidade. Mas é uma espiritualidade encarnada, mas é a espiritualidade que rege. Então cabe o jejum, cabe uma noite mal dormida para bons fins, cabe pequenos exageros ou até grandes exageros eventuais, entende? Senão o corpo, a saúde vira o próprio Deus da pessoa. Então a gente corre esse risco da espiritualização, da super ênfase na materialidade, na matéria, e o risco de usar o poder pessoal somente para si. Não façamos isso. Resistamos à tentação diabólica e acolhamos a proposta de caminho apresentado por Jesus. A liberdade de um corpo livre que faz aquilo que considera coerente, não para os outros, não buscando agradar os outros nessas vozes confusas, mas em coerência ao que Deus nos ensina, ao que a gente entende como correto para se viver. Que Deus te abençoe, que você cuide de si, que você cuide do seu corpo, que você cuide do teu espírito, do teu psiquismo. Aliás, é tudo uma coisa só. O espiritual cuida do corpo. Quem é espiritual cuida do psiquismo e do corpo, porque entende que é uma engrenagem só. É ser humano. Deus ama o ser humano, ama o espiritual, o corpo. Deus ama o ser humano e a gente é uma coisa só. Que Deus te abençoe, que te faça resistir às terríveis tentações malignas e que você viva em santidade com o seu corpo, cuidando com carinho do corpo, do psiquismo e do seu espírito. Que Deus te abençoe e que as mulheres cuidem e se previnam do câncer de mama, os homens do câncer de próstata e todos nós de tantos males físicos e psíquicos que nos circundam. Que Deus nos abençoe. Quem sou eu para que um grande me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus,
sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Esse mês, outubro, é o mês da campanha de Outubro Rosa, onde devemos nos prevenir contra o câncer de mama. Onde nós devemos procurar o nosso médico, mastologia, para podermos fazer o exame todo ano, para podermos verificar se está tudo bem feito no nosso corpo. Irmãs, e é importante, como foi importante para nós a comunhão na igreja, né? Porque é um momento que passamos difícil e através da oração e da amizade, da comunhão, tudo se torna mais fácil. Desde já nós já agradecemos, né? Apesar de já termos vencido esse momento, a ajuda de vocês. Falamos também em nome da irmã Hilda também, que não está aqui conosco. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse culto, Senhor, por mais essa pregação que foi dada, Senhor. Te pedimos mais uma vez pela situação que nos encontramos, Senhor, pela situação mundial com essa pandemia, por tantas famílias que perderam entes queridos, Senhor, por tantas pessoas que estão adoecidas por causa desse vírus, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da população mundial nesse momento, Senhor. É isso que nós já te pedimos, Senhor, e te agradecemos. E em nome de Jesus, amém.